5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E hoje é dia de episódio longo, aqueles episódios que nós refletimos aqui juntas sobre alguma ideia muito bacana. E qual é o tema de hoje, Bá? Hoje nós vamos bater um papo sobre um coreógrafo maravilhoso, neoclássico, que todo mundo conhece, acredito eu, que é o Jorge Ballantyne, o pai do balé americano. Vocês conhecem o Jorge Ballantyne? O que vocês acham dele? Vamos falar sobre isso agora. É isso aí, gente. Então, assim, não vamos perder tempo. Bora saber da vida, então, de Ballantyne. Jorge Ballantyne. Gente, que nome complicado. Russo. Mais conhecido como Jorge Ballantyne, foi um dos coreógrafos mais famosos do século XX, conhecido por sua musicalidade. 39 dos seus mais de 400 balés foram coreografados com música de Stravinsky. Nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 22 de janeiro de 1904. Sua mãe era apaixonada por balé e foi a partir daí que surgiu seu interesse pela dança. Em 1913, ele ingressa na Escola do Balé Imperial, onde foi aluno de Pavel Gertz e Andrianov Samuil. A escola fechou após os bolcheviques terem ganho a Revolução Russa de 1917. E Ballantyne, para sobreviver, tocava piano em cabarés e teatros. A escola até volta a funcionar, porém com um financiamento reduzido do governo. Graduou-se com honras no ano de 1921. Uau! Então, gente, uma vida muito prolífica nas artes, na música. Incrível. Gente, eu acho bem importante a gente atentar para algumas questões, certo? Então, o Ballantyne, ele é um coreógrafo que tem uma obra muito vasta, com um estilo de movimentos bem próprio e um pouco diferenciado do que usualmente a gente está acostumado a ver no balé clássico, né, Bá? Sim, é muito criativo. Isso, e ele usa, assim, muitas posições que não estão no repertório de movimentos do balé. Ele usa muito movimento paralelo, que a gente vê mais no jazz e na dança contemporânea. Ele usa músicas muito diferentes daquela contagem tradicional. Sim. Que nós já estamos tão acostumadas do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim. Não, é uma contagem musical diferente. Ele usa o acento de movimento nas suas coreografias, é diferente do que a gente está acostumado, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui talvez não faça sentido para quem não dança, mas para quem dança sabe. Quando o acento de um movimento é fechado, é dentro, se cria uma ilusão de movimento rápido. Sim. E quando o acento tá fora, quando o corpo tá aberto, quando o corpo tá amplo, se tem uma sensação de leveza, de sustentação, é diferente. Aqui o que a gente tá falando faz mais sentido para quem dança, para quem não dança vai ficar um pouco boiando, como se diz. Vai ficar um pouco perdido. Isso, mas é só para vocês entenderem como o estilo desse coreógrafo, que até é considerado por muitas pessoas uma metodologia também, né, Bá? Isso. Que é o estilo americano, vamos dizer assim, de balé. Ele realmente é bem diferenciado, né, Bá? É verdade. E voltando aqui para a história dele, de 1924 a 1929, quando morre o seu amigo e coreógrafo Diaghilev, Ballantyne criou 9 balés. Trabalhou com grandes compositores como Prokofiev, Stravinsky, Claude Debussy, Eric Satie e Ravel, além dos artistas que desenhavam cenários como Pablo Picasso, Georges Rouault e Henri Matisse.
Entre suas obras, Balanchine criou, em 1928, Apollon Mussagète, que é Apolo e as suas musas, com música de Stravinsky, um dos balés mais inovadores. Devido a uma grave lesão no joelho, ele teve que limitar a sua dança. Então, gente, é bem interessante essa parte que fala dos cenários do Picasso e do Matisse, que é muito visto em suas obras, porque o Balanchine ele é considerado um coreógrafo neoclássico. Então, ele vai muito além do que a gente está acostumado a ver nos repertórios, que é aquele balé redondinho, que são os movimentos que tem uma certa lógica, vamos dizer assim, porque tem vários balés dele, né, Tati, que você tem que pensar, você tem que sentir. E uma frase dele muito famosa, que repercute até hoje, é que ele dizia que a música, ela tinha que ser vista e a dança, ela tinha que ser ouvida. Então, tudo no Balanchine, inclusive, até se vocês pegarem um repertório famoso que é o Quebra-Nozes, quando você vê ele na versão do Balanchine, é muito diferente, porque ele tem toda essa questão dos movimentos fluidos, os corpos são bem valorizados, as linhas são muito expressivas, até a mão no balé americano, você percebe que a mão delas é diferente, né, Tati? Os movimentos do que no balé russo ou no balé francês. É tudo muito mais rápido, é tudo dinâmico, vamos dizer assim, é tudo animado, e isso a gente percebe nos trabalhos dele, porque o Balanchine não fez só obras para o balé. Ele também fez para o teatro, ele também fez para musicais. Então, ele era muito dinâmico, ele era muito versátil. E essa linha dele repercutiu até hoje nas companhias famosas americanas, porque vocês percebem que tanto o New York City Ballet quanto o American City Ballet, eles têm repertórios diferenciados dos usuais que são usados no balé inglês e no russo. Eles têm vamos dizer assim, uma pegada mais voltada para Hollywood, para filmes, para Broadway. Sim. Então, a gente percebe que uma pessoa mudou um padrão de ver a dança de várias gerações e de várias companhias ali dentro dos Estados Unidos. Isso é muito bacana. Ele realmente, por vários bailarinos americanos, é considerado o pai da metodologia americana. Então é muito bacana tudo que ele fez. Ele era muito, muito versátil. E a gente pode perceber também que de 1944 a 46, durante e após a Segunda Guerra Mundial, o Balanchine torna-se coreógrafo residente do Balé Russo de Monte Carlo. E ao voltar para Nova York, formou o Ballet Society, novamente com a ajuda de Kirsten, que mais tarde viria a tornar o New York City Ballet em 48. E em 1955 ele cria sua versão do Quebra-Nozes, que era o que eu estava falando, e desde então apresentava a obra todos os anos na época do Natal. E durante os anos 60, o Balanchine ele já tinha criado quase 40 balés, incluindo em 65 uma versão de Don Quixote, que ele interpretou o papel título. Então é muito legal, ele era inspirador, vamos dizer assim, né, Tati? Muito criativo. Muito. E, gente, o que eu acho muito curioso, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo que ele tinha essa questão do modernismo, né? Que o modernismo na arte como um todo é bem diferente da arte que veio antes, que era uma arte voltada à beleza, imagens que retratavam o cotidiano, né? Aquela coisa, retrata a natureza, retrata as pessoas no cotidiano. Não, né? O modernismo quebra com isso. Então são formas que a gente não consegue reconhecer muitas vezes. São músicas, tem aquela coisa da cacofonia que a gente não entende, não tem uma lógica, né? Um padrão que se repete. Então é tudo muito diferente. E ele traz esse modernismo para as coreografias dele, né? Criando um estilo neoclássico. E ao mesmo tempo, lá nos anos 50, ele que institui essa tradição do Quebra-Nozes como balé, que vai ser apresentado em todos os anos, perto do final do ano, que vai criar essa tradição familiar das pessoas irem até o teatro, assistirem esse espetáculo, que é um espetáculo, né? O Quebra-Nozes é um balé de repertório, é um balé com uma história, que tem um apelo comercial muito grande. Então,
ele é um artista muito versátil que conseguiu, assim, atacar em todas as frentes. Tanto para as pessoas mais alternativas como as mais tradicionais. É verdade. Deixou um legado muito grande em termos coreográficos. E é muito curioso que nós estávamos falando na nossa conversa antes, no nosso aquecimento, né, Bá? É verdade. Que ele é um russo que foi para a França, mas se estabeleceu nos Estados Unidos. E um russo é criador do balé americano. Então a gente vê como isso já existia assim um intercâmbio cultural, né? Sim. Que às vezes as pessoas têm uma ideia assim, são muito arraigadas. Ai, não nasceu naquele lugar, é daquela forma, tem aquela tradição, tem aquele pensamento. Não, foi um russo, né? Que trouxe a coisa para os Estados Unidos, ou que criou a coisa nos Estados Unidos com um jeito bem americano, sim. Que é esse jeito bem Broadway, Sim. né? Bem rápido, Sim. bem comercial, vamos dizer assim, de se fazer as coisas. Mas ele é genial mesmo. É verdade. Não que não havia também, né, Tati, coreógrafos americanos. Haviam. Só que ele foi o maior, né? Ele foi o que deu o start na ideia de movimento que tinha ali para aquela época, e vários coreógrafos da época se inspiraram nele também para fazer suas criações. E era assim, gente, era um se inspirando no outro, porque em vários documentários, né, Tati, a gente vê que ele também traz linhas ali de outros coreógrafos hollywoodianos, coreógrafos da Broadway, mas que ele foi um dos pioneiros. Então, quando a pessoa é pioneira, não tem o que fazer, a gente tem que falar dele. Sim, e inclusive assim, então ele teve uma profícua carreira de 35 anos como coreógrafo nos Estados Unidos. Então, como a gente já falou, ele é considerado o pai do balé americano, onde todos se inspiraram. E ele é reconhecido como o coreógrafo que revolucionou o pensamento e a visão sobre a dança no mundo, sendo responsável pela fusão dos conceitos modernos com as ideias tradicionais do balé clássico. O verdadeiro criador do bailado contemporâneo e um dos maiores influenciadores dos mestres da dança. Porque, lembrando também, gente, com o Balanchine ele cria uma revolução também nos figurinos. Sim. Certo? Ele traz o figurino que é mais funcional, né? Tem até alguma fase que eles chamam os balés em preto e branco, que era simplesmente a bailarina com a malha ou colã, a meia calça, a sapatilha, e o bailarino também com a sua calça justa, camiseta, sapatilha, e o mérito estava nos corpos dos bailarinos. O que aqueles bailarinos faziam com aqueles corpos? A velocidade com que eles se moviam, os saltos que eles faziam, a interação que acontecia. Então, o corpo dos bailarinos estavam muito mais em evidência do que o titi com todos os tules, os ornamentos, as coroas, né, os bordados. É uma outra proposta, né? É a arte estritamente no corpo do bailarino. E isso, algumas vezes, pode ter gerado algumas dúvidas, alguns questionamentos que nós também aqui no nosso aquecimento tivemos, né? É verdade. Que eu me lembro em algum momento na minha vida de leitora e pesquisadora sobre o balé clássico. Pesquisadora no sentido de curiosa, tá, gente? Porque eu não sou professora, não sou pesquisadora acadêmica, né? Eu me lembro de ter visto isso em algum lugar, né? Jorge Balanchine foi o responsável pela ditadura da magreza no balé clássico. Só que eu não consigo me lembrar, gente, de onde eu tirei isso, se foi algum texto que eu li, se foi algum livro, se foi algum vídeo. E aí eu e a Bá ficamos nesse debate aqui, tá, mas, né, vamos pesquisar para ver se de fato... E aí, dentro das pesquisas que até a Bá fez, a gente chegou à conclusão que o que pode ter acontecido é que diante dessa proposta de corpos à mostra, sim, de movimento muito rápido, o corpo que consegue, assim, sendo bem generalista, entendeu? Muito provavelmente para dançar aqueles balés com aquela velocidade que existe, sim, e com esse foco no corpo, sim, o produto dessa dança era aquele balé magro.
o corpo magro, quer dizer. Não é que só o corpo magro que ia fazer aquilo. Sim. Mas, assim, são conjecturas. Sim. Ideias que a gente pensa aqui, né? Mas não sabemos, porque realmente, gente, se a gente for analisar, tanto o movimento das bailarinas bem antigas, do final do século XIX, início do século XX, eram outros corpos, eram corpos mais... gente como a gente diz, né? É verdade. Eram bailarinas mais reais. E isso que foi criando esse virtuosismo, isso, né, da perna muito alta, 700 piruetas, né, linhas quase impossíveis. E talvez isso foi uma coisa que os balés, as coreografias do Balanchine tenham acentuado isso. Mas assim, não sabemos, gente, a gente só tá aqui. Se alguém que estiver nos ouvindo souber bem deste Paranauê aí, escreve aqui pra gente que a gente quer saber, gente. Estamos curiosas também. É verdade, mas é interessante aqui, isso a gente tava conversando, é interessante como uma pessoa determinou um padrão que até hoje repercute, porque imagina, não sabemos se realmente saiu da boca dele, de fato, que pra dançar os balés dele, a bailarina tinha que ser extremamente magra. Porque isso veio não só de coreógrafos, mas também a gente viu várias pesquisas de bailarinas dando entrevistas, que elas diziam, as bailarinas famosas da época, até mesmo como a Fontaine, que elas diziam nas entrevistas que sim, que elas se achavam bonitas magras e se achavam bonitas com os figurinos magras, então talvez juntando tudo, a entrevista e as inspirações que o Balanchine tinha para os balés dele, de trazer mais corpos, de trazer mais linhas de movimento do que aqueles figurinos que eram vistos antigamente, talvez tenha influenciado a esse pensamento que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas a gente trouxe mais por via de curiosidade, porque somos curiosas. Isso. Não algo para dizer que não, o Balanchine, que não. Eu acredito que... não. Eu acredito que pela Não estamos forma... falando isso. Exatamente. Eu acredito que pela forma de como ele mudou a teoria de movimento ali na metodologia dele, realmente, para dançar um balé como os que ele criavam, precisariam de ter esse tipo de linha e esse tipo de corpo. Até porque, assim, a gente vê várias bailarinas americanas e o balé americano, ele é conhecido por isso, por ter bailarinos musculosos. É muito raro a gente ver aquela magra igual é nos balés russos, né, Tati? Então, a maioria deles tem músculo. Sim. E são bem fortes, porque essa coisa da linha também, do músculo, é bem visto e bem aproveitado nos repertórios e nos balés que são criados por lá. Até mesmo a gente tem essa diversidade nos musicais. Então, fica aí o questionamento nosso, se foi ele mesmo, ou se foi uma coisa que ele falou e as pessoas interpretaram de outra forma. Pode ter sido também, a gente não sabe. Fica aí o questionamento. Fica aí. Então, gente, o estilo de Balanchine, ele foi descrito como neoclássico, como nós falamos para vocês, e isso foi uma reação ao anticlassicismo romântico, que se transformou em teatralidade exagerada, o qual era o estilo predominante no balé russo e europeu, quando ele começou a dançar, né, gente? E assim, realmente, se a gente pegar aqueles balés mais antigos, mais tradicionais, a história, o drama... O drama era mais forte do que o movimento, vamos dizer, né? O movimento, o mocinho e a mocinha, o amor, quando a morte tinha um significado muito grande... Tinha uma tragicidade aí, a música, tan. Os balés anteriores tinham essa carga dramática e era focado na teatralidade, né? Nos fatos, na narração dos fatos. E não, o que o Balanchine traz a emoção está no movimento, a emoção está na dança, está no virtuosismo, está nos corpos dos bailarinos, na forma como eles realizam esse tipo de movimento. E foi uma quebra de paradigma muito grande, assim, né? E eu acredito que muitos... Mais uma vez, eu acho que quem dança deve gostar, quem é praticante, quem é curioso, quem estuda, gosta muito mais do Balanchine do que as outras pessoas, porque
né, ele foi uma pessoa que trouxe novidades. Mas, ao mesmo tempo, ele foi o carinha que instituiu ali, ó, o quebra-nozes sempre no final do ano, gente. Olha que doido. Não que a gente não goste do quebra-nozes, mas todo ano. Sim. Aquela musiquinha já fica na cabeça. Então, ó, o Balanchine, ele preferia deixar a dança ser a estrela do show e não a história, né? Então, gente, ele morreu aos 79 anos e deixou um legado ao balé e à dança mundial. Inclusive, eu queria trazer aqui uma curiosidade, gente, que os balés dele são assim, ó, protegidos, as coreografias, as 7 chaves. Sério? Se, por exemplo, nós aqui, pessoal aqui de Porto Alegre, quer montar um balé do Balanchine, o que a gente faz? Nós temos que nos reportar ao Instituto Jorge Balanchine, pedirmos para eles, contarmos a nossa intenção. Aí, o que eles fazem? Eles pedem vídeos, então, dos bailarinos e bailarinas que vão dançar as coreografias. Eles avaliam se eles... O pessoal tem uma curadoria, né? Uhum. Eles analisam, então, a capacidade técnica dos bailarinos e das bailarinas em realizar. E eles dizem se aquela pessoa está apta ou não para dançar. Uau! E aí, eles designam uma pessoa da instituição para ver presencialmente se a coreografia está sendo executada da forma que ela tem que ser executada. Uau. Então, e óbvio, então é um cuidado muito grande de preservação coreográfica e de reposição coreográfica também. Então, assim, quando eu li isso, eu fiquei, nossa, gente, que loucura. Chiquérrimo. Então, eles realmente... eles têm essa reputação, tipo, tem uma reputação a zelar. A coisa tem que acontecer como o Balanchine gostaria que tivesse sido. Isso aí. Uhum. Entenderam, né, gente? Não vai sério. pegar o vídeo no YouTube, copiar e colar aí na escola de vocês, que isso aí não dá não, gente. Tem que falar lá com o Instituto, pelo amor de Deus. Olha aí, não vou fazer bobagem. Ai, gente. O mais legal é que, só pra falar aqui das referências, a gente trouxe essas referências pra vocês do mundo bailarinístico, do São Paulo Companhia de Dança, e também trouxemos algumas curiosidades do blog da Tutu for Love, que a gente tava até falando, né, Tati, que a gente adora. A Adri, do mundo bailarinístico, a do Tutu também, que eles são meninas pesquisadoras, são muito pesquisadoras sobre a teoria da dança, a teoria da arte, do balé, elas vão a fundo mesmo. A gente quase não traz as referências aqui, porque a gente pega uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa de pesquisas acadêmicas, né, Tati? Coisas que a gente vivenciou, tem experiência, mas vamos começar a trazer aqui as referências do pessoal, porque a gente adora eles. Verdade, já fica a dica pra quem curte história da dança, história do balé clássico. Sigam, então, ó, a Adri do mundo bailarinístico, Tutu for Love também, ótimas. Muita informação bacana e real, verdadeira. As meninas estudam, leem, vão beber na fonte. E estão de parabéns. Estão de parabéns. E é o que falta hoje, né? Às vezes a gente vê tanta coisa que a gente fica, meu Deus, da onde que essa pessoa tirou isso? E isso é bacana quando a gente vê pessoal trabalhando de forma séria, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Eu queria só que vocês deixassem sugestões aqui. Eu e a Tati tava conversando sobre trazer mais coreógrafos neoclássicos ou coreógrafos modernos, contemporâneos, trazer repertórios diferentes. Vocês sabem que o repertório não é só Quebra-Nós, Lago do Cisne. Sabemos, né? Porque vocês escutam a gente, então tá todo mundo aqui treinado. Né? Então a gente tava pensando, quem sabe a gente trouxesse mais temas, né, Tati? Repertórios novos, diferentes, montagens. O que é repertório? O que não é? Vocês gostariam de ouvir sobre isso? Deixe aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, @5678podcast. Deixe sugestões também pra gente. Né, dona Tati? É isso aí, sabe? A gente adora ouvir a opinião de vocês.
né? Bora meter o bedelho aí, dizer o que pensa, o que não pensa. A gente criou esse espaço para dividir experiência, informação e conhecimento com vocês, tá bom, gente? Então tá, valeu, beijinho! Beijinho, tchau, tchau!